Amém. Lucas, capítulo 4. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Lucas, capítulo 4. Essa passagem está lá em Lucas, fala da tentação de Jesus. Interessante que essa passagem, queridos, ela é uma passagem muito marcante na minha vida. Porque foi a primeira vez que eu abri a Bíblia para pegar o microfone na igreja. Lucas capítulo 4 fala assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comendo naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse então o diabo: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando, mostrou-lhe no monte todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda a autoridade e glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda a terra será tua. Mas Jesus respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas tuas mãos, para não tropeçares de nenhuma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passados que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Senhor Pai, Deus Todo-Poderoso, Senhor, nós estamos aqui nessa noite para te render a nossa adoração. Que o Senhor venha nessa noite ministrar essa palavra aos nossos corações, venha ministrar essa palavra em nossas vidas, tocar em cada coração, em cada vida nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Amém? Pode estar sentados, queridos. É um texto muito conhecido, bastante conhecido da palavra do Senhor. Muitos de nós, como eu falei, 19 anos atrás, mais ou menos, quando eu aceitei Jesus, foi um dos textos, não li Lucas, eu li Mateus, né? Que Mateus também tem essa mesma passagem. A tentação de Jesus. A gente tinha um culto na igreja que era um culto de treinamento, né? Quem ia para a palavra é dia de quarta-feira. E eu não sabia. Cheguei na igreja e disse assim: hoje é o irmão Ronaldo. Nossa, e como é que eu ia falar? Né? E ontem a gente estava falando aqui no curso de diácono, quando o bispo fala assim, vai orar, e aí você aí fica, não vem, vai ler uma palavra, não vem, né, André? E aí eu digo, o que é que eu leio? Eu não cabia a Bíblia direito, só abro na minha casa. E aí eu abri aí uma irmã abriu lá o texto e disse: lê isso aqui, lê essa passagem aqui, lê daqui até aqui. Aí eu li esse texto lá, né? Mas é um texto muito conhecido, que fala sobre quando Jesus foi tentado. E é um texto quando Jesus teve vitória sobre Satanás. E é interessante, só que eu não vou falar de tentação nessa noite, eu não vou falar de luta, eu vou falar de oração nesse texto. É culto fé, né? Para a gente ter fé, a gente tem que orar, a gente tem que buscar, né? Então, aquele lugar, Jesus estava 40 dias, 40 noites, jejuando, consagrando,
Eu não vou muito me alongar nessa passagem, porque é uma passagem que nós conhecemos, que Jesus estava ali no deserto, Satanás pegou Jesus e levou e mostrou o reino e falou muitas coisas, né? Falou que tinha que adorar, aí Jesus fala que também está escrito, e essa passagem está lá em Deuteronômio capítulo 6, se vocês procurarem lá, vocês vão achar, que é quando Jesus debate com Satanás, ele debate da Bíblia também, Satanás conhece a Bíblia, e aí Jesus também usou a própria Bíblia, né? Deuteronômio, está lá em Deuteronômio capítulo 6, no versículo 13, Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. E nós vemos aqui como se Jesus, naquele período dos 40 dias, ele estava orando, buscando ao Senhor de todo o coração, né? E orando. E Satanás, a gente está num período de campanha, né? Hoje é o 4º dia de quem está na campanha de oração, né? 4º dia da campanha. E eu garanto que quando a gente começa a orar, Satanás sempre se levanta, né? Sempre se levanta com afronta pesada contra as nossas vidas. Também porque ele não quer que você ore. Porque quando o crente, é uma das armas mais poderosas que o cristão tem, além de conhecer a palavra, é a oração. E quando o crente se dobra e se prostra diante do Senhor para orar, Satanás, ele tem medo, ele tem temor, ele tem medo realmente, quando nós prostramos ao Senhor para adorar e buscar a face do Senhor. E Jesus estava ali, ele foi tentado naquele momento. Mas eu quero vir com você lá para Lucas capítulo 22, versículo 40. Abra lá Lucas 22, 40. A gente não vai se pegar muito ao texto em si, a gente vai pegar algumas passagens de Lucas. Lucas 22, 40 fala assim, ó. Chegando ao lugar escolhido, Jesus disse, orai para que não entreis em tentação. Jesus adverte os discípulos a orar, para que busque, para que não caia em tentação. Jesus começa a advertir, a orar para não cairmos em tentação. Para entendermos melhor, podemos comparar, eu vou fazer uma comparação assim. Comece a ver o mundo como uma grande vitrine. Mulher gosta de vitrine, né? Né, Natália? Né, Marcinha? Ainda mais se for a vitrine da Melissa, né, Marcinha? Aí, começa a observar como se fosse uma grande vitrine. E nessa grande vitrine, tem tudo que você gosta. Tudo que você imaginar. Sabe? De comida, bebida, roupa, calçado, jogos, de meninos que gostam de jogos de videogame. Tudo que você imaginou. Tudo que você imaginou, recheado de toda sorte de coisas. Né? Com o objetivo de atrair você, com o objetivo de atrair você para o teu olhar e o teu coração. Perceba então que quando Satanás vem com a bandeja ou com essa vitrine, ela vem bonita, né? Então você imagina tudo de melhor, tudo aquilo que de melhor ele vai lhe oferecer. Queridos, o mal, quando ele vem sempre vestido bonito. Eu lembro que eu estava há muitos anos atrás, a gente estava numa vigília, não sei se foi uma vigília, se foi num culto, e uma mulher estava contando um testemunho que Satanás se materializou diante dela com um anjo bonito e começou a falar coisas da vida dela, né? E ela, daqui a pouco ele começou a falar algumas coisas que não batiam. E depois voltava e ela disse, começou a olhar para aquele anjo, olhava, daqui a pouco ela olhou, aquele anjo bonito, com aquela luz, e daqui a pouco ela olhou para os pés. Aí tinha um pé feio, sabe? Pé de bicho. Aí ela começou a orar e repreender. No instante, aquele anjo sumiu da frente dela. Satanás apareceu e materializou-se de uma forma bonita, como a gente está falando aqui. Olha, observa a vitrine. Começa a observar aquela vitrine linda, maravilhosa diante de você, com todas as coisas que você gostaria ou pensa em ter um dia.
Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, fala, para nós abster-se de toda a forma do mal. E Satanás, quando ele vem assim, lindo, maravilhoso, né? Se apresentando diante de nós. E no texto que nós acabamos de ler, com a tentação de Jesus, Jesus não deixou seduzir pelas ofertas de Satanás. Imagine você com fome, com sede, ali passando pelaquele momento. Jesus estava vivendo 40 dias e 40 noites de jejum e consagração. Quem já fez jejum de 24 horas aqui? É fácil, David? O corpo vai tremendo, né? Te oferecem de tudo que você imaginar naquele dia, né? E de vez em quando eu entro nessas com bispo, aí faço uns 24, aí arrasto assim umas 30 horas de jejum. Gente, não é fácil. É difícil. Imagine 40 dias e 40 noites. E Satanás começa a oferecer de tudo para Jesus naquele momento. Mas ele, através da oração e do jejum, ele conseguiu discernir de todo engano. Ele conseguiu separar e discernir de todo engano que Satanás começou a mostrar o que estava por trás. E ele começou a usar e utilizar a própria Bíblia contra Satanás naquele momento, né? Satanás usava a Bíblia e ele rebatia com a própria Bíblia. E em alguns momentos da nossa vida, Satanás vai levantar dessa forma contra nós. E nesta passagem bíblica nós vamos entender que alguns danos que certamente nos sobrevirão quando Satanás vem, se nós deixarmos seduzir pelo mal, querido. E se não tivermos alicerçados na palavra, e se não tivermos uma vida sólida de oração. Eu queria falar com você nessa noite sobre oração, a base de todas as coisas. Oração é a base para a salvação da tua casa. Oração é a base para aquela promoção que você tem buscado. Oração é a base para aquela porta que você tem buscado do Senhor. Oração é a base de tudo. É a base para você ser revestido de poder, de autoridade, de ousadia. Nós ontem estávamos falando sobre isso aqui no curso de diáconos, sobre termos autoridade, sobre termos fé, sabedoria. E nós citamos ontem, né, que nosso curso está baseado lá no livro de Atos, falamos sobre Estevão, que tinha uma vida de santidade, um homem de boa reputação, de santidade, de fé, cheio da unção de Deus. E ele tinha essa identidade. Ele tinha essa identidade. E quando nós temos uma vida baseada de oração, a nossa identidade não é atacada. Versículo 3 de Lucas, capítulo 4, que nós lemos. A oração é a base de todas as coisas. E quando nós temos essa base sólida, nossa identidade, ela não é, em primeiro lugar, nossa identidade ela não é atacada. Versículo 3 fala assim, Satanás falou para Jesus. Versículo 3, a parte B. Se és filho de Deus. Satanás, ele vai te atacar, ele vai levantar-se contra você, e por sermos filhos realmente de Deus, porque nós somos, ele nos adotou, amém? Diga, eu sou filho de Deus. Eu realmente sou filho de Deus. Porque nós somos filhos de Deus. O Pai nos deu este nome. Nós antes éramos escravos. Nós não conhecíamos ao Senhor. E Ele nos adotou, Ele nos resgatou. E hoje nós somos filhos de Deus, amém? E Satanás, ele sabe disso. É a mesma coisa quando o Jefferson, tem filhos, chama de pai. É a identidade que ele criou, a identidade de ser pai. E os filhos reconhecem essa identidade na vida dele. Então Satanás começou
começou, se tu és o Filho de Deus. Ele quis falar com Jesus assim, ó, você não é o filho lá? Então faz. Mas Jesus tinha um propósito, ele tinha um alvo definido, ele tinha uma identidade. E nós temos uma identidade, amém? Diga, eu tenho uma identidade. Minha identidade é Cristo. Ontem nós falamos sobre isso também, de termos uma fé. E Estevão, quando ele estava ali perante o Sinédrio, ele começou a se defender, ele começou a se colocar diante daqueles homens e se defender, defendeu a fé dele, diante daqueles homens, diante daquele tribunal. E aqui Jesus começa também diante de Satanás dizer que ele tinha consciência que realmente ele era filho de Deus, que ele tinha essa identidade. Entretanto, ele não deixou se levar pela voz de Satanás. Ele sabia que se ele deixasse se levar pela voz de Satanás, ele perderia tudo. E nós precisamos estar preparados em oração, nós precisamos estar preparados em jejum, para que nós possamos enfrentar a cada dia essas tentações, essas ciladas que Satanás vai levantar contra as nossas vidas. Temos que amarrar o valente. Lucas capítulo 11, versículo 21. Vai lá, Lucas capítulo 11, versículo 21. Fala assim, ó. Lucas 11, 21. Fala. Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, o mais valente do que ele, vence-o e tira a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Nós temos que amarrar o valente, queridos. Nós temos que se levantar como homens valentes, como homens valorosos, amarrar, tomar os despojos e dizer, aqui é meu, isso me pertence. Isso não pertence a Satanás. Isso me pertence, Senhor. Tomar posse da terra. Nós temos que ter uma aliança. Nós temos que ter uma aliança com Deus. E essa aliança ela tem que prevalecer dia após dia. Amém? Eclesiastes capítulo 4, versículo 12. Nós temos que ter com o Senhor uma aliança, um cordão de 3 dobras. Nós temos que estar aliançados com o Senhor, alicerçados com Ele, unidos com Ele, para termos essa identidade, para termos realmente, para que nossa identidade com Deus, ela não venha a ser realmente atacada. Amém? Segundo lugar, nós temos que, quando nós temos uma vida baseada em oração, nós passamos a nos alimentar de algo que nos parece bom. Quando você não tem essa vida de oração, às vezes, você parece estar se alimentando de coisa boa, e não é. No versículo 3, ainda lá, ele fala assim, ó, manda, ó, olha a ousadia de Satanás, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele sabia que Jesus podia todas as coisas, amém? Eu queria provar o Senhor, porque eu queria provar e tentar o Senhor de qualquer forma. Jesus estava com fome, né? Imagine ali, Valdir, você que não come pouco, né? Está ali, aquele deserto, você agora que é um homem que está construindo. Imagine ali você no domingo, lá naquele terrenão, com aquele solzão de domingo, lá em consagração. E aí chega Satanás com a vitrine, com a bandeja preparada para você. E aí? Vai querer se envolver, se alimentar de algo que não é bom, que aos teus olhos, que aos nossos olhos, muitas vezes, parece que é bom. Aos nossos olhos isso parece que é bom. Mas isso é engano, querido. Este é outro engano muito comum em nossos dias. Existem muitas pedras que foram transformadas em pães e que estão sendo oferecidas no lugar do pão genuíno que veio do céu. Ainda ontem também nós estávamos falando, se nós tivermos sabedoria, se nós tivermos nossa vida
aliançada, com base sólida no Senhor, nós não deixaremos que qualquer vento de doutrina, que qualquer palavrinha nos leve por aí. Como nós vemos hoje, muitos se envolverem por falsas doutrinas, por falsas profecias, estão se alimentando de um pão que não é o pão que veio do céu. Né? Estão se alimentando de um pão que não veio do altar. Estão deixando se enganar. Muitas pessoas estão sendo seduzidas pelo mais fácil. Esse é o caminho mais fácil. Esse é o melhor lugar. Este pão aqui está mais bonito, está mais corado, está mais fresco, está quentinho. Sabe quando você chega ali da padaria com aquele pão bonitinho, que aí você abre assim, que você passa aquela manteiga, aquela margarina, aí chega, derrete. Quem veio do trabalho aí que está com fome? E eu estou tentando vocês. E aí você começa a querer seguir pelo caminho mais fácil. E às vezes não é pelo mais fácil. É por aquilo que parece mais lógico muitas vezes. Mas não é o convencional. Querem assumir compromisso. Nós queremos às vezes assumir o compromisso com Deus de uma forma um tanto inusitada. Querendo seguir caminhos mais fáceis, né? Eu acho que muitos de nós já vimos aquelas charges na internet do homem segurando a cruz, né? Que ele vai levando a cruz, e vai cortando. Aí vai cortando. Chega quando ele tem que atravessar, que ele olha, ele cortou a cruz. A cruz era o tamanho certinho para ele passar. Ele procurou o caminho mais fácil, diminuiu o peso. E Jesus, quando ele veio à terra, ele tomou todo o peso sobre a vida dele. Ele levou toda a sobrecarga que estavam preparada para mim e para você. Ele não seguiu o caminho mais fácil. Ele procurou seguir o caminho correto, o caminho do pão da vida, o caminho dos céus, que Deus tinha direcionado para ele. Ele poderia, naquele momento, se alimentar de algo que não era bom. Pense naquela vitrine linda, maravilhosa, né? Ali tem, a gente às vezes passa naquela, quem gosta do bolo da Sodi? Ninguém, né? Ninguém. Aí você passa naquela vitrine e vê aquele bolo maravilhoso, né? Olha a vitrine que eu falei a você. Na tentação dos doces, 24 horas de jejum, de consagração. Aquele bolo lá de chocolate, de leitinho, sabe? Com aquela calda de morango assim por cima, maravilhosa. E aí Satanás te oferece. A Tara está fazendo a cara feia para mim, dizendo assim, você está me tentando hoje. Né? É o caminho mais fácil. A gente quer o caminho mais fácil, o pão mais fácil, o prato mais fácil, né? Quem gosta de churrasco? Paulista que não gosta de churrasco não é paulista. Eu sou baiano, então eu estou fora. E é aquele pedaço de picanha, né? Aquela costela. Esse dia eu estava vendo um vídeo na internet de uma costela que o cara preparou lá, chega derretia, de uma picanha recheada lá. E aí é o caminho mais fácil, né, David? É o caminho mais fácil, é o pão mais fácil. E aí você vai largar a sua bênção está na porta, chegando. E aí o pão que parece algo bom e não é, aí você se alimenta daquilo. E aí a bênção, tchau. Aí volta lá para o final da fila de novo. E a fila não é pequena, a fila é parecida àquela do INSS, que é grande, né? E às vezes, queridos, nós queremos assumir compromissos de maneira que queremos criar a nossa própria religião, às vezes. O nosso próprio pão. Efésios capítulo 5, abre lá Efésios capítulo 5, verso 8. Efésios capítulo 5, versículo 8, da palavra do Senhor. Fala assim, ó. Pois outrora estávamos em trevas, porém agora vós sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da sua luz
consiste em bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplice nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto é só para te ferir e trazer vergonha. Se tomarmos cuidado, querido, nós precisamos tomar cuidado para não permitir que nossas vidas nos prenda e deixamos de ter a percepção de realmente servir ao Senhor e de saber qual o melhor pão para a nossa vida. Amém? Terceiro lugar, deixamos de ver Deus com a nossa suficiência. Quando você deixa de ter uma vida baseada em oração, você deixa de ver Deus de uma forma suficiente, aquele que supre toda a tua necessidade. Versículo 8 lá de Lucas, fala: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Adoração é a maior evidência de que somos só do Senhor. Amém? Diga: eu sou adorador. Amém? Nós adoramos ao Senhor. A adoração, ela é evidência que Cristo está na tua vida. Quando você tem uma vida de adoração, isso mostra que você tem intimidade com o Senhor. Isso mostra que você tem uma aliança com Ele, né? Então, a adoração, ela evidencia que você tem uma vida de envolvimento com o Senhor. Quando Satanás requer adoração por parte de Jesus, ele estava propondo a ideia de ser possível servir a dois senhores. Podemos servir a dois senhores? Se você servir a dois senhores, um deles você vai entristecer. Não é verdade? É igual aquele homem que tem duas mulheres. Uma hora ele vai acabar entristecendo uma delas. Isso se ele não acabar tomando pancada de uma delas antes. Né? Então você não pode servir a dois senhores. E Satanás, ele quer adoração para ele o tempo todo. Parece que já vimos essa história acontecer várias vezes. E isso nós vimos lá no Jardim do Éden, quando a serpente se levanta, né, e tenta Eva, e quando o homem compartilha junto com a mulher do pecado, o que é que a serpente fala para eles? Se você comer desse fruto... Oi? E você será igual a Deus. O homem aí disse: opa, o caminho é isso aqui, eu vou ser igual ao homem. E muitas vezes nós queremos vivenciar este caminho. Nós deixamos, querido, de ver Deus como suficiente, queremos resolver tudo com as nossas próprias mãos, não é verdade? Nós queremos tomar as rédeas da situação e eu faço, eu resolvo. E quando nós temos uma vida de oração, isso nos livra. Eu tenho passado, como todos sabem, por um momento muito complicado da minha vida. E que a gente às vezes assim, a gente quer dar aquele, eu sempre falo assim, eu sempre nas minhas conversas falo dos 5 minutos. Tem dia que a gente dá os 5 minutos, né? Ainda mais a gente sendo homem, chefe de família, tem dia que a gente dá os 5 minutos da gente, sabe? Quer resolver a situação com o nosso braço, com a nossa força. Mas aí Deus chega assim, aí fala assim, ó, ei, tô aqui, viu? Eu que ainda controlo. Quem manda aqui ainda sou eu, ou é você? Se você quiser, eu estou pegando meu bonde e indo para casa. E aí? Aí, 5 minutos passou, acabou, agora eu voltei. Realidade, acabou a dimensão, voltei para a real.
É Deus no controle. É Deus no controle das nossas vidas. Dessa forma, quando nós estamos em oração, querido, nós não ficamos no muro. Amém? Você não fica no muro. Você sabe onde você está. Você ganha ou perde a batalha contra o pecado aqui, ó. É o primeiro lugar que Satanás começa a transformar. É aqui, ó. É a sua mente. É a nossa mente. Ele começa a invadir aqui. E é aqui que nós decidimos deixar ou não, fazer ou não, o sim ou não. Aqui, ó. Na nossa mente. Quer ver uma história interessante? José foi vendido pelos irmãos, amém? José foi preso, amém? Vendido como escravo, amém? Ficou vários anos preso, amém? E chegou, ajudou, fez Potifar prosperar, ficar rico. Depois, qual foi a paga dele? Cadeia. Chegou lá, fez o carcereiro prosperar, Faraó gastar o mínimo possível na cadeia, fez aqueles homens que foram presos voltar, serem restituídos, um morreu, o outro voltou, ninguém lembrou dele. Passaram-se muitos anos. 13 anos precisamente. 13 anos precisamente, quando José recebeu a promessa do Senhor, quando ele tinha 17 anos, e quando ele chegou ao ápice da vida dele, sendo governador. E um belo dia, chegam os irmãos lá, né? Como nós sabemos, chegou lá e ele reconheceu os irmãos e eles não reconheceram José. E José cria várias artimanhas, criou várias situações, e uma delas ele levou um deles preso, depois convidou eles para jantar, né? Levou eles tudo ali e fechou tudo. Naquele momento, José poderia, pela autoridade dele, eu acho que ele pensou, vou me vingar de todos eles agora. Agora eu mando. Eu mando agora, e agora eles vão ver agora com quem eles estão brincando. Eu não falei? Quando eu falei com ele, ele veio lá, o sonhador. Tá? Estão dizendo que a gente vai se prostrar diante dele. E agora? Quem manda? E agora? Eu estou mandando, eu estou no poder, e aí? Mas não foi isso que aconteceu. Ele tinha uma promessa. Ele tinha a evidência e a suficiência de Deus na vida dele. Ele tinha uma vida de oração. E ele, naquele momento, ele liberou perdão e amor para todo e para cada um daqueles homens. Amém? Ele não deixou o pecado tomar a mente dele, a raiva tomar a mente dele. Agora teve um deles que deixou, mas mesmo assim Deus teve misericórdia dele. Outro homem, Davi, era o cara, unificou Israel, se tornou rei, era o cara, venceu todas as batalhas. E um belo dia, deixou chegar à mente dele, chegou ao coração, chegou à mente, que tudo aquilo foi ele que conseguiu. E ele manda fazer o censo. A pior besteira que ele fez na vida dele. E Deus manda o castigo para ele. Deixou chegar à mente, subiu o ego de Davi. Ele não deixou ser mais, deixou que Deus fosse suficiente na vida dele. Ele achou que ele era o cara. E ele quis resolver. Vou contar porque eu tenho o maior exército. Tudo quem fez foi eu, Davi. E nós não somos nada, querido. Ele deixou chegar à mente. Quando nossa primeira batalha é aqui, ó, na mente. Se Satanás ganhar ela, já era. Mas se você deixar aqui, ó, no joelho, oração, aí você vai ser mais que vencedor. Amém? Em último lugar, nos tornamos insensatos e imprudentes. Versículo 12. Não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás tenta Jesus novamente.
E existem pessoas, queridos, que decidem por conta própria trilhar um caminho enganoso e logo começam a sofrer com os prejuízos dessa decisão. Porque elas se tornam insensatas e imprudentes. Davi se tornou insensato e imprudente naquele momento, até cair em si que ele reconhecer que Deus era o Senhor da vida dele. E nós sofremos muito prejuízos com isso. E para piorar, a maioria das vezes nós colocamos a culpa em Deus, porque você deixou? Deus, porque isso? Deus, porque aquilo? Foi Deus ou foi você que tomou a decisão? Foi Deus ou fomos nós que tomamos a decisão? Provérbios capítulo 22, versículo 3 diz assim: o prudente vê o mal e passa de longe, mas o insensato passa adiante e sofre pena. Aquele que é sábio, ele vê o mal, ele passa longe do mal. Volta lá para a vitrine. Você olha para a vitrine, vê tudo que agrada a você. E aí você entra na loja. Aí você foi insensato. Não foi prudente. Porque se você fosse prudente, você vai dizer: tchau. Fui. Como os meninos falam hoje, #fui. Partiu. Né? Não, mas aí às vezes a gente entra na loja e é aí que nós somos levados. Sua forma, aquilo que você, lembre-se que Deus nunca fará aquilo que compete a você, a mim, a nós fazermos. Ele nos deu livre-arbítrio. Ele deixou as decisões em nossas mãos. Cabe a nós, cabe a cada um de nós sermos prudentes ou não. Mas se nós tivermos direcionamento na oração, uma vida de oração, de busca ao Senhor, Ele vai aumentar a nossa fé. Ele vai aumentar a nossa fé a cada dia. Sua forma revela seu ministério. Às vezes nós mostramos uma coisa, mas o nosso coração de servo vai se revelar no momento oportuno, através da nossa maturidade e envolvimento com Deus. E isso nós só adquirimos quando nós temos uma vida de oração e de busca ao Senhor. Uma vida de oração, orar sem cessar, orar em todo tempo, buscar em todo tempo, se derramar diante do altar. Assim como aconteceu com Jesus, 40 dias. Se nos sujeitarmos a Deus em oração, nós nos revestiremos de todo o mal. Nossa fé será aumentada. E nós a cada dia iremos passar por as lutas, pelas tribulações, dando glória a Deus em todo o tempo. Em todo o tempo. Lutero, tem uma frase de Lutero que diz assim: minhas tentações têm sido mestres da minha teologia. As tentações que ele estava passando naquele momento estavam servindo de direcionamento para a teologia dele. Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz assim, ó: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ora, nós não lutamos contra a carne, contra o sangue, mas contra os principados e potestades e dominadores deste mundo. E nós iremos vencer com a vida de oração. Nós iremos frutificar, nós iremos receber a bênção do Senhor quando nós somos envolvidos pelo manto da oração do Senhor, quando nós realmente tivermos uma vida de intimidade e aliança com Deus. Amém? Mateus capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E o último versículo dessa noite, eu queria que você abrisse comigo
Colossenses capítulo 4. Colossenses capítulo 4. Eu vou esperar você abrir. Colossenses capítulo 4, versículo 2, que diz assim, amém? Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo, também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Amém? Que isso seja manifestado em nossas vidas a cada dia, através das nossas orações. Que nós possamos realmente deixar a palavra do Senhor ser agradável sempre através da nossa oração, através de uma vida de constante oração, de constante busca ao Senhor. Amém? Se coloque de pé nesse momento. Precisamos ter uma vida de oração, querido. Precisamos ter uma vida de envolvimento real com o Senhor. Precisamos realmente deixar Deus nos envolver. Talvez nós estejamos passando por um momento de tomar algumas decisões. Talvez nós estamos passando por momentos importantes de grandes decisões ou situações complicadas em nossas vidas. Lutas, algumas que dependem de decisões, de uma solução rápida e imediata. Mas existe o tempo de Deus para a nossa vida, existe o tempo do Senhor para cada momento das nossas vidas. E nós sabemos que Jesus é o único caminho, é aquele que nos traz esperança a cada dia. Amém? Feche os teus olhos nesse momento. Feche os teus olhos. E convide-o a fazer parte da tua história. Convide o Senhor a fazer parte a cada dia dessa entrega de oração tua. Se envolva com o Senhor em oração, entregue o teu coração, se envolva na oração com o Senhor. Deus, nós estamos aqui na tua casa, nós queremos ser envolvidos pela tua presença, nós queremos a cada dia, Senhor, ter uma vida de intimidade contigo, uma vida de aliança com o Senhor, sendo ministrada, derramada, Senhor, cheia do teu Espírito Santo. Nos envolve realmente, nos dá uma base de oração, uma base da tua palavra, Senhor. Deus nos envolve com a tua presença, com a tua glória, nos faz descer a cada dia a casa do oleiro e ter uma vida de intimidade, de santidade contigo, Pai. Nós queremos ser tocados, queremos ser ministrados pelo Senhor, Deus, e nós queremos ser envolvidos pela tua presença. Nós queremos ser tocados pela tua presença. Toca, Senhor, toca nosso Senhor, toca as nossas vidas com a tua unção, com a tua glória, nos envolve com a tua presença nesse momento, Pai. É o que nós pedimos ao Senhor, com o teu poder, com a tua glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus.